Agora sim, com o anúncio oficial do técnico Armando Evangelista, que chega no Goiás para comandar a equipe na sequência do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje, com um pouco mais de calma e estudo, quero trazer um pouco mais de detalhes sobre as suas principais características de jogo em relação às suas formações com o Arouca, onde conseguiu uma campanha histórica nessa disputa do Campeonato Português, como pode encaixar com essas características do atual elenco do Goiás, que eu vejo com bons olhos. As ideias que ele tem de jogo, pelo menos apresentadas nesse seu último trabalho no futebol português, com o que já o atual elenco do Goiás tem a oferecer. Além, claro, das contratações, as opções de reforços, onde o Goiás precisa sim se qualificar para a sequência do Brasileirão. Uma ótima aposta da diretoria alviverde, que sempre reclamou do mercado brasileiro, agora busca uma solução diferente, não só por ser um gringo ou um estrangeiro, ou algo nesse sentido, mas porque vem de um ótimo trabalho lá no Campeonato Português e também nesse planejamento em longo prazo. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Eu deixei o vídeo de ontem ainda, da análise do jogo contra o Fluminense, o empate em 2-2. Eu postei nessa segunda-feira por alguns problemas de internet aqui no apartamento, mas já está no ar para vocês. Vou deixar esse vídeo também na tela final. Nosso apoiador aqui do canal é a Betsul, casa de apostas esportivas para você palpitar nos jogos amistosos dessa data FIFA, que já começa, por exemplo, nesse próximo final de semana. Vou te dar aqui algumas cotações na sexta-feira. Um jogaço entre Polônia e Alemanha, esse amistoso internacional, com a vitória da Alemanha fora pagando 1,64 a cada real apostado, um empate 3,61 e uma vitória da Polônia em casa 4,68. Teremos também Chile e República Dominicana, uma vitória do Chile em casa pagando 1,01, um empate 9,94 e uma vitória da Dominicana fora 25,16. Sérvia e Jordânia, uma vitória da Sérvia em casa, boa cotação, 1,26 a cada real apostado. Outro bom jogo entre Suécia e Nova Zelândia, um empate 5,30 e uma vitória da Suécia em casa, 1,22. Essas e todas as outras cotações teremos também no sábado o jogo do Brasil enfrentando o Benin, na terça-feira também contra Senegal e as eliminatórias da Eurocopa, a sequência também do Campeonato Brasileiro, tudo você encontra lá na Betsul. E o melhor, vindo aqui pelo YouTube do Goiás News, você garante 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito até R$200. Então vai lá, aproveite, pegue o link na descrição do nosso vídeo ou no primeiro comentário fixado e já comece a apostar. Bora começar o nosso vídeo de hoje, agora sim, com o anúncio oficial do técnico Armando Evangelista, que foi apresentado pelo Goiás nesta segunda-feira, às 2 horas da tarde. Eu estou gravando esse vídeo um pouco antes, então desta forma, não consegui pegar as suas primeiras palavras como comandante do maior do Centro-Oeste. Mesmo assim, fiz algumas pesquisas, principalmente ao pessoal do Futuro, que faz um trabalho realmente espetacular, tanto aqui no YouTube quanto também no Instagram, nas suas entrevistas, o pessoal de Portugal também falando, o site 00, que seria no caso o Gol do Brasil, um podcast bem bacana também sobre essa atual temporada do Arouca, que já vem chamando a atenção desde a metade do campeonato e agora com o fim também do torneio, ficando na 5ª colocação e conseguiram a classificação para a Conference League. Sobre o nome eu já falei que eu gostei bastante, principalmente por uma ousadia da diretoria do Goiás, que já vinha tentando um nome estrangeiro desde a temporada passada, tanto de portugueses quanto também de técnicos aqui na América do Sul. Nessa temporada não foi diferente e agora na metade do ano tendo êxito na contratação do técnico de 49 anos de idade. O que a gente pode trazer sobre as suas principais ideias de jogo? Lá no Arouca, geralmente ele utilizava um esquema com 4-4-1 ou um 4-2-3-1. Não é tão diferente do que o Goiás adota nesse atual momento, utilizando principalmente 2 jogadores pelas beiradas. O Goiás ele vinha utilizando tanto o Maguinho ou o Dieguinho, ali numa espécie de um meia-direita, um jogador que poderia ajudar tanto no meio de campo quanto também na parte ofensiva. Acredito que com a chegada do Armando Evangelista e obviamente reforços, o Goiás poderá voltar novamente a utilizar aquele esquema com 2 jogadores extremos, um na ponta direita e um também na ponta esquerda. Outros posicionamentos também que eu achei interessante, é um técnico que gosta assim de sair jogando, trabalhar a bola ali atrás, sem chutões, por exemplo, com seus zagueiros, que gostam geralmente de ter o controle da bola, ou seja, com uma boa capacidade técnica. E eu consigo enxergar, pelo menos dentro desse atual elenco do Goiás, tanto com o Bruno Melo quanto também com o Lucas Alter, essa boa saída de jogo. Então já é um ponto positivo para a ideia do Armando Evangelista. Outro posicionamento que eu acho interessante dele também, o time do Arouca, nesta última temporada europeia, geralmente trabalhava a bola por um lado e buscava a inversão o mais rápido possível. Então, por exemplo, a jogada começando pelo lado direito, o Goiás conta, por exemplo, com bons jogadores por ali, pode ter o Palácios, pode ter o Dieguinho, o próprio Maguinho, e finalizando no lado contrário, com o Sander, tem o Morelli, tem o Vinícius também, um outro reforço que
que certamente chegará para a sequência do ano. Então o Goiás conta sim com bons lados de campo, e esse é o principal motivo ofensivo pelo lado do Arouca, né, nesta última temporada. Então, acho que utilizando mais os corredores, que era essa principal característica ofensiva do Armando Evangelista por lá, acho que na minha avaliação, pelo menos apesar dos pesares, o Goiás conta sim com bons jogadores que têm essa ideia de jogo pelos lados, tanto nas suas duas laterais, quanto também de meio campistas. Obviamente essa parte de atacantes o Verdão irá precisar ir no mercado. Outro ponto também, a saída de jogo pelo meio. Os zagueiros, né, eles têm esse treinamento para tentar um passe entre os atacantes adversários, ou seja, quebrar aquela primeira linha de marcação com um passe mais ousado na diagonal para um meio campista, né, sair, por exemplo, em maior velocidade. Acho que tanto o Bruno Melo quanto o Lucas Alter têm sim essa capacidade técnica, e agora pelo menos ele chegando dentro dessa data FIFA pode ajudar bastante, né, nesse quesito pelo lado do Goiás. Então, basicamente, esse ponto ofensivo, criar jogada por um lado e finalizar por outro, né, tendo essa superioridade numérica e utilizando bastante também os seus alas e laterais, utilizando bastante os corredores, né, tanto na ponta direita quanto também na ponta esquerda, e essa saída de jogo bem trabalhada, com jogadores próximos um dos outros também, uma marcação forte no meio de campo. Outro ponto que quero mencionar também em relação à defesa. O Arouca, que teve números excepcionais, né, nessa atual temporada europeia. Vou até pegar aqui a tabela de classificação do Campeonato Português que pode mostrar isso. O técnico Armando Evangelista não é, por exemplo, um retranqueiro ou algo nesse sentido. Não é, como falei, ele gosta de ter a bola, gosta de sair jogando, mas obviamente isso não impede você ter uma excelente defesa. E o Arouca, que terminou na 5ª colocação, ele sofreu apenas 37 gols, né, nas 34 rodadas disputadas no Campeonato Português. Ele teve, no caso, a 4ª melhor defesa, né, do Campeonato Português. Isso realmente é algo muito expressivo. A 5ª melhor defesa, para ser mais preciso. Por exemplo, o campeão, que foi o Benfica, ele sofreu 20 gols. O Porto, 22. O Braga, 30. E o Sport, né, com um poder de investimento muito maior, sofreu apenas 5 gols a menos do que o Arouca, não, o modesto Arouca, que conseguiu fazer, sem dúvida alguma, uma baita campanha. Ele geralmente costuma utilizar o esquema com 2 zagueiros mesmo. É muito difícil, né, por exemplo, adotar 3 zagueiros com volantes mais defensivos. Não é esse o caso, mas é um time que prioriza principalmente a marcação pelo meio de campo, preenche aquela região com bastante jogadores e muita intensidade, algo que o Goiás não vem apresentando nos últimos jogos, né? Como eu falei, aquele meio de campo com Morelli, Dieguinho, Zé Ricardo, Palácios, aquele vigor muito grande, né? O Goiás acabou perdendo. Ontem até teve alguns lampejos disso, mas muito distante do ideal ainda. E o Armando Evangelista, ele conta com essa característica de preencher muito bem o campo, no meio de campo, para não deixar aquela bola entrar dentro da grande área, por exemplo, com o meio atacante, com o próprio centroavante fazendo a parede, e isso o Goiás vem sofrendo demais. Foi assim no gol de ontem do Lima, né, no segundo do Fluminense, foi assim contra o Cuiabá, onde a defesa deu muito espaço, né, aquela marcação frouxa no meio de campo. Isso a gente pode ter quase absoluta certeza que não vai acontecer com o Armando Evangelista, que prioriza o preenchimento, nem que seja com muitos jogadores ali na região do meio de campo, deixa as beiradas mais livres. E eu acho que isso pode ser sim um ponto interessante, porque o Goiás geralmente ele se perde, igual eu falei ontem no vídeo também da análise do pós-jogo, o time ficando muito desencontrado, longe um do outro, o zagueiro do lateral, o lateral do volante, e esse ponto a gente pode imaginar uma melhora por parte do Goiás nesse esquema defensivo, que sim, pode dar muito certo, né, como foi nesse último Campeonato Português, e agindo também para o contra-ataque. Além de preencher muito bem esse meio de campo, tem um zagueiro mais ágil para dar aquele primeiro combate. Acho que o Lucas Alter se encaixa melhor nessa característica, e sempre um ponta de muita velocidade, ficando bem próximo, né, ali, da marcação para sair, por exemplo, em um contra-ataque. Então, basicamente isso. Acho que o Goiás já tem alguns bons nomes, como por exemplo os zagueiros para sair jogando, esses jogadores com características de intensidade, jovens pelo meio de campo, Morelli, Dieguinho, Zé Ricardo, Palácios, acho que poderia usar muito bem. E os 2 laterais ofensivos, o Sander e o Maguinho. Acho que faltam principalmente, óbvio, né, além dos reforços, esses jogadores de velocidade, esse ponta de maior explosão. Pode ser o Apodi, eventualmente para um segundo tempo, sem sombra de dúvidas, mas a gente precisa sim de muito mais qualidade visando a primeira divisão. Outro detalhe aqui também em relação à parte ofensiva. Geralmente no ataque ele gosta de utilizar 2 jogadores mais avançados para prender a zaga adversária, ou seja, além do centroavante entrando dentro da grande área, geralmente um outro ponto, ou até mesmo um meio campista, um camisa 10, pode fazer tanto na saída de bola, essa pressão lá em cima, quanto também na fase ofensiva para ter jogadores povoando a grande área. Eu acho que isso também pode ajudar bastante o Goiás, que tem tanto no Maguinho quanto também no Morelli, esse elemento surpresa, né? Por exemplo, teve o gol do Maguinho contra o São Paulo, que ele entrou dentro da grande área. Acho que isso
pode ser algo interessante também dentro desse esquema, né, que o Goiás vem adotando nos últimos jogos. Ontem também aquela cabeçada do Morelli, né, no primeiro tempo ainda contra o Fluminense, após um belíssimo cruzamento do Sander. Acho que pode ser outro ponto também para a gente imaginar que são ideias semelhantes do que o Goiás vinha apresentando nessa atual temporada, e também com a chegada do Armando Evangelista. Não sai, por exemplo, de uma ideia totalmente diferente, muito retranqueira, né, para um extremamente ofensivo. Não é isso. Acho que segue uma mesma linha. O que o Goiás precisa de diferente, né, para esse elenco do Armando Evangelista, principalmente os pontas, né, jogadores de maior velocidade e qualidade na frente, a melhor parte física dos jogadores desse preenchimento do meio de campo também, e obviamente implementar a sua ideia de jogo. Óbvio que isso não vai acontecer do dia para a noite, e pelo menos teve essa data FIFA para o Goiás fazer a sua contratação e dar mais tempo para o treinador. Em uma entrevista dele também no podcast do Futuro, ele falou sobre a composição do elenco, de mais ou menos 26 jogadores, né, que segundo ele seriam necessários para 3 competições, no caso lá em Portugal, as 2 Copas e também a Liga Nacional, tentando dar mais ou menos 1000 minutos, né, por temporada, no mínimo, né, para cada um dos jogadores. O Goiás, que não conta, por exemplo, com um elenco tão grande assim, e a tendência é que jogadores que não vêm sendo aproveitados serão sim dispensados, né, ou emprestados para outras equipes, e novas contratações pontuais. Ele também falou sobre a importância de fazer o jogador valorizar a parte da marcação também. O jogador está compactuado e também dedicado naquela parte sem bola, que acho que também é outro ponto para a gente observar dentro desse elenco do Goiás, que também vem fazendo bons jogos com essa característica, principalmente, né, no recente comando com o técnico Emerson Ávila. Não ter medo de jogar. Acho que essa fala dele também vai muito, por exemplo, de encontro com a sua saída de jogo, com os zagueiros tentando esse passe mais na vertical, uma saída calma, rodando a bola, invertendo as suas jogadas. Acho que um técnico também que pode implementar isso aqui no maior do Centro-Oeste, e lá também no Arouca, onde de fato é uma equipe bem modesta do futebol português. Ele falou dessa parte de importância de valorizar o jogador e também o retorno financeiro ao clube, né? Mencionou que o Arouca também conta com uma folha salarial muito menor que as demais, e essa reformulação do elenco, enfim, a capacitação até mesmo dos próprios jogadores com o comando do novo técnico, isso é muito importante, tanto para o atual elenco quanto também para as finanças do clube, né, visando o longo prazo. E acho que o Goiás também se enquadra dentro dessa mesma característica de um clube vendedor aqui no futebol brasileiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito dessa contratação. Gostei muito, achei bacana, acho que pode sim dar muito certo pelo lado do Goiás. Dá tempo para ele, chega inicialmente com esse contrato até o final do ano, mas eu não duvido, por exemplo, do Goiás fazer uma campanha estável, ficar na primeira divisão, beliscar uma vaga de novo na Sul-Americana, e o Armando Evangelista topar um trabalho de longo prazo, como fez no Arouca, participando por 3 temporadas. Ele que começou ainda lá no Vitória de Guimarães como técnico na temporada de 2009, né, na equipe sub-17, passou também no Vizela, no Vitória de Setúbal, no Varzim e no Penafiel, onde começou com boas campanhas na segunda divisão, tanto em 2017 quanto em 2018, chegando no Arouca justamente na segundona em 2020. Conseguiu acesso na temporada do ano passado, a permanência na primeira divisão, e agora em 22-23 esse 5º lugar, né, com o Arouca, e também na Copa chegou até a fase semifinais. Então é sim um nome muito bacana no mercado da bola, se encaixa com as atuais peças do elenco, mas como eu falei, o Goiás, para começar a sonhar em uma permanência na primeira divisão, nesse momento, na minha avaliação, com o atual elenco não será suficiente, independente de qualquer técnico. O Goiás precisa sim de bons reforços, começando pelo lado do ataque, pelo menos 2 jogadores pelas beiradas, mais um zagueiro pelo lado esquerdo, se der, tem que trazer mais um lateral pelo lado direito do campo também, talvez um outro camisa 10 e um centroavante reserva pro lugar do Matheus Peixoto, ou até mesmo titular, né? Mas enfim, para duelar com o Matheus Peixoto ali na frente. Pode deixar a sua opinião a respeito desse assunto aqui embaixo nos comentários, outros pontos positivos, né, e negativos dessa contratação, e a sequência do ano também, que tomara que seja bem melhor pelo lado do Verdão. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Na tela final, o pós-jogo desse empate por 2-2 contra o Fluminense, o nosso canal de cortes do Goiás News, vou deixar ele aqui embaixo na descrição. Tem o Instagram do Goiás News também, lá @GoiásNews1943, e o nosso apoiador aqui do canal, a RT Facas, você encontra o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!